Olá, seja muito bem-vindo para o nosso canal aqui do YouTube. E a reflexão que eu estou trazendo hoje é sobre essa obra de arte que eu fiz para poder compreender mais profundamente a escala de David Hawkins, o psiquiatra famoso que fez um dos estudos mais profundos e mais completos sobre como as emoções, os nossos pensamentos criam a nossa visão de mundo. Ele mediu em ondas cada uma das emoções, as emoções básicas, porque de cada uma das emoções básicas também derivam várias outras emoções de cada uma delas. E ele trouxe aqui as emoções básicas e mediu em frequência de ondas de como a nossa vibração fica. Então, uma das vibrações mais baixas é 20, então a frequência de 20, e a emoção básica é a vergonha. Então, quando sentimos vergonha, nós estamos mais distantes desse outro lado, que é a frequência de 700 a 1000, e é a frequência da iluminação, a frequência de Deus. Quer dizer, a vergonha nos afasta o máximo possível de Deus. Eu percebi dentro do passar dos anos dos meus estudos que uma vez que a gente conhece Deus, a gente está nessa frequência aqui em cima, a gente está em contato com Deus, é muito fácil viajar. Eu vi isso daqui como um elevador, como se fosse um elevador, onde a gente pode subir e descer e estar nessas frequências, estar vivendo essas frequências de uma forma tranquila, de uma forma onde a gente não vai se perder de Deus. Afinal de contas, Deus está lá, a gente está conectado em Deus. Então, observe aqui, por exemplo, se você está vivendo essa frequência aqui de baixo, você está com vergonha de si mesmo. Então, você enxerga essa linha aqui, a linha de Deus. Então, você enxerga Deus também como desprezível. Você se sente humilhado e afastado de tudo e de todas. Essa é a emoção presente. O processo é de aniquilação. Quem nunca sentiu isso? Gostaria de desaparecer. Eu lembro de mim mesma em um longo período da minha vida, onde o meu sentimento era: se eu pudesse abrir um buraco, entrar e sumir, simplesmente desaparecer. Era exatamente esse sentimento que ficava. Era o processo do sentimento. E a gente olha para a vida, essa coluna aqui é a coluna da vida, e eu vejo a vida como miserável, uma vida que não vale a pena, porque é miséria, é miserável. Então, a única saída possível, a única saída viável é desaparecer, sumir do mapa, sumir do planeta, sumir de tudo. Então, a aniquilação. Se eu nunca entrei em contato com Deus, com essa frequência aqui, eu preciso de degraus, eu preciso subir essa escada aqui com degraus para sair desse lugar de miséria. Então, quando eu estou aqui, tem a outra frequência que é em 30, é a frequência de culpa, onde eu percebo uma culpa em mim. E quando eu vejo culpa, eu começo a olhar Deus como um Deus vingativo, um Deus que, porque eu errei, Ele está me vingando, Ele está fazendo com que isso aconteça comigo.
eu percebo que eu falhei, enfim, tem alguma falha que aconteceu. Aí já não é mais de aniquilação o sentimento. O sentimento, ele é que eu quero destruir tudo em torno. Eu também vou para esse lugar. E a vida, eu vejo a vida como uma vida ingrata, uma vida má, uma vida que não é legal. Subo mais um pouquinho nesse degrau. Eu vou para 50, uma vibração de 50. Como? Agora você vai talvez se perguntar, como eu saio, como eu subo? Então, existem muitos anjos, muitos seres que todos os dias entram em contato com a gente e que equilibram essa nossa frequência, que ajudam a gente a sair desse lugar. Deus não quer, a vida não quer, o universo não quer que seja miséria. Eu sinto te informar, a vida, Deus criou a vida na frequência do amor, na frequência da vida. O amor tá aqui, ó, nessa frequência de 500. Essa é a nossa frequência de criação e de desenvolvimento da vida. Então, pessoas que já entraram em contato com frequências mais elevadas ajudam a nos tirar desse lugar mais de frequência mais baixa o tempo todo. O universo, uma das leis do universo é o equilíbrio. Tudo busca o equilíbrio o tempo inteiro. Estamos sempre nos equilibrando. Então, enquanto a gente está encarnado dentro de um corpo físico, como um ser humano, essa é uma das leis que nós precisamos seguir. Então, quando a gente vai em qualquer ambiente onde tem pessoas que estão vivendo uma frequência baixíssima, ela se nutre, ela se alimenta, ela se equilibra da energia de quem está vibrando numa frequência mais acima. Então, a gente vai subindo os degraus, eu vou para a culpa, depois disso tem a apatia, onde para mim tanto faz como tanto fez. Depois disso tem a tristeza, onde realmente a tristeza eu me derreto, eu consigo entregar. Quando eu entro na tristeza, tem um arrependimento. Acontece, eu me arrependo de muitas coisas que da forma como eu escolhi a vida. Por isso vem a tristeza. Depois tem o desejo, que já é uma frequência mais elevada, né? Começo a ter desejo por outras coisas, eu quero viver outras coisas. A raiva, que é muito saudável, a raiva, ela nos ajuda num degrau. Quando eu tô aqui embaixo, a raiva é uma das energias hiper, super saudáveis, porque ela me dá eu fico com raiva, eu tiro tudo, eu quero, me libertar e quero sair desse lugar. Claro que qual é o negativo da raiva? Quando eu projeto a raiva no mundo, eu projeto a raiva no outro, porque esse elevador, ele é interno, ele é dentro de mim. Então a raiva, ela precisa ser uma raiva que traz a força, uma raiva que permite com que a energia cresça internamente. Não é o mundo que é o culpado daquilo que eu vivo. Eu é que crio o mundo da forma como, dependendo das emoções que eu vivo. Então, talvez, quando eu estou apenas vivendo aqui nessa frequência de raiva, eu preciso viver essa frequência de raiva profundamente para poder entender como ela funciona. Porque senão eu projeto o que eu sinto, a minha raiva, a minha história, eu projeto ela no mundo. Eu coloco a responsabilidade, a
culpa nos outros. Eu não assumo a responsabilidade por aquilo que eu estou sentindo. Apenas essa frequência, somente a frequência aqui elevada é que traz a sabedoria para poder entender cada um desses sentimentos. A próxima emoção é o orgulho, que já vibra em 175, quer dizer, eu começo a perceber que eu não fiz só coisas ruins da minha vida, que eu não sou só um fracasso, que eu também fiz coisas boas. Então talvez eu comece a sentir orgulho de mim mesma e começo a perceber que eu não sou tão mal assim. E é óbvio, todos esses sentimentos, eles têm dois lados da mesma moeda. Quando esse sentimento começa a ser excessivo e eu não acessei a frequência elevada, a frequência de Deus, a frequência da sabedoria divina, esse orgulho se torna completamente destrutivo. Depois do orgulho, aí sim, eu encontro a coragem. A coragem eu acho muito interessante porque ela fica no meio dessa escala. E essa coragem, ela vibra em 200 e essa coragem, ela no nosso corpo físico, ela é encontrada no coração. Os outros sentimentos, as outras emoções são nos nossos chakras inferiores, são na parte de baixo do nosso corpo, nos sentimentos mais profundos. E o coração é a ponte onde a transmutação acontece, onde a energia começa a poder subir e descer. A gente aqui tem escolha. No momento onde eu assimilei completamente o que é coragem, eu tenho certeza que eu tenho escolha. Em qualquer coisa que aconteça na minha vida, eu sei, posso escolher. Eu uso o que aconteceu para encontrar a frequência de 700 a 1000, a frequência da iluminação, ou eu uso aquilo que aconteceu para voltar lá para o fundo do poço, para querer vingança, para querer entrar no desespero, para querer ver a vida como a culpa é do mundo, é do outro, é do governo, é da mãe, é do pai, é do companheiro, companheira, enfim, a culpa é do outro. De quem que é a responsabilidade daquilo que eu tô vivendo na minha vida aqui e agora? Então, por isso que todos os mestres dizem, e por isso que atualmente a gente fala tanto de abrir o coração e da energia do coração e de experimentar que é coragem. Eu simplesmente sinto que é aí que está uma grande chave para poder conectar com tudo. Então, quando eu acesso a coragem aqui, eu entro nessa frequência, que é na metade do caminho, eu percebo que Deus é permissivo. Deus diz sempre sim. Ali eu entendo o que significa o livre-arbítrio. Quando eu entro nessa frequência, eu entendo, eu sei o que é livre-arbítrio. O livre-arbítrio, Deus diz sempre sim. Quando acontecer um fato e eu quiser voltar aqui para baixo, para tristeza, para vingança, Deus vai dizer sim. Se eu quiser com isso entender, assimilar e continuar subindo na minha frequência, Deus também diz sim. Então, Deus é permissivo, a vida é uma afirmação, eu me firmo dentro dela e eu posso olhar para aquilo que aconteceu e afirmar, legal, eu levei um tombo, mas esse tombo eu aprendi isso e isso, e isso vai me levar para um outro patamar. Então, eu consigo um empoderamento, me sinto empoderada. E eu percebo a vida como factível, são fatos.
Aquilo a semente que eu colocar na terra, eu vou colher. É fato. Se eu plantar milho, eu vou colher milho. Eu não vou colher maçã. Eu não vou colher nenhuma outra coisa. Se eu plantar raiva, ciúme, inveja, eu vou colher isso. A vida é factível. Aqui no coração a gente entende isso. É isso que eu colho. Então, daqui continua, então passo por um período de neutralidade, onde eu percebo que as coisas são como são. Eu sinto disposição, otimismo, que é uma escala de 310. Eu começo a aceitação. Aqui é outro momento bem importante dessa escala, a aceitação. Quando eu já chego nessa escala, então imagina, você está vivendo algo de vergonha aqui embaixo, mas você já tem condições, você já sobe no elevador até uma frequência de 350. Então, você já consegue aceitar o fato. E aceitar o fato não quer dizer ser passivo. Tá tudo certo, tudo que acontece, sei lá, aceitar tudo como é. Não, quer dizer que você pode perdoar e você pode transcender. O processo ele é de transcendência. Eu entendo que o que o outro fez ou que aquilo que aconteceu é muito maior do que eu entendo, eu transcendo isso. E outra vez, eu pego aquilo que é legal, aquilo que é positivo, coloco na minha bagagem, tiro o meu aprendizado e continuo a minha jornada. Eu passo a ver que a vida é harmoniosa, que eu não preciso ficar preso lá na história lá embaixo, não preciso, não faz sentido ficar preso ali. Continua a minha jornada. A gente entra em contato com a frequência 400, que é a da razão, da compreensão. Daqui já começa tudo a ser muito mais fácil. Essa escala, quando é do coração para cima, tudo é muito mais fácil, tudo é muito mais rápido. Eu entro na frequência do amor, onde eu sinto que Deus é amoroso. Eu entro na frequência de 540, que é a frequência do amor incondicional, onde eu percebo que o fato realmente, infelizmente, aqueles seres, aquelas pessoas, aquilo que aconteceu naquele momento, é só isso que poderia ter acontecido com tudo aquilo que era factível para aquele momento. Não poderia ter acontecido outra coisa. Então, o que nós vamos fazer com tudo isso? Vamos tirar o aprendizado e vamos seguir na nossa jornada. Vamos perceber, vamos enviar amor incondicional. Quando eu chego aqui, já chego na frequência 600, que é a frequência de paz. Eu sinto paz, independente de tudo que acontece. Talvez você já viu algum mestre falando sobre meditação, de encontrar a paz. A paz é aquele lugar onde você respira e tudo apenas é. Você sabe que não pode fazer nada. Talvez possa tudo estar desmoronando no entorno e você não pode fazer nada a esse respeito. Cada coisa tem o seu momento, tem o seu tempo e tem o seu momento certo de acontecer. Então, quando eu encontro a paz, Deus é tudo que há. Quer dizer, tudo que está desmoronando também é Deus. Então a confiança ela é gigantesca, porque eu sei que tudo simplesmente está certo. A emoção é serenidade, me sinto serena.
O processo é da iluminação e eu olho para a vida e eu vejo a vida perfeita, eu vejo a vida com perfeição divina. E então, vou para essa escala de 700 a 1000 e que é a escala da iluminação, onde até Deus deixa de existir, onde tem um grande vazio, onde tem um silêncio profundo, onde tudo apenas é, tudo que reina é a vida. Então, a emoção, ela é indescritível, não tem mais palavras para descrever o que acontece. O processo, ele é de consciência pura, pura consciência, e a vida simplesmente é. Então, esse é o lugar que todos nós estivemos no momento antes do nascimento. A gente veio desse lugar. Esse lugar está dentro de nós. Esse lugar está em algum lugar dentro de nós. Então, o nosso objetivo, aquilo que você precisa buscar é esse lugar. Porque quando você encontra esse lugar, aí todo o resto se resolve com facilidade. Você conecta com a sabedoria infinita, com o amor infinito, com Deus, com tudo que é. E ali você é nutrido, e ali você resolve qualquer coisa. Então, a pergunta para você deve ser: em algum lugar, isso está dentro de mim? É isso que eu quero resgatar. É isso que eu quero buscar. É isso que Jesus se referiu. Buscai primeiro o reino de Deus e todo o resto você será acrescentado. No momento em que eu sei como conectar com Deus, como encontrar Deus, o resto, o resto é só o resto. O resto é só o resto. O resto é muito fácil de ser equilibrado. Então, o que eu percebi quando eu pintei essa tela é que não tem como a gente resolver uma emoção sem adentrar inteiramente nela. Então, se eu tô aqui embaixo, sinto vergonha de mim mesmo e por alguma razão, por alguma coisa que eu tenho feito, eu consigo encontrar Deus, eu chego aqui em cima e eu encontro essa frequência de Deus, eu consigo transformar tudo isso dentro de mim, toda essa frequência de vergonha. Eu nunca mais vou sentir vergonha, nunca mais vou sentir vergonha, porque eu assimilei, eu sei o que a vergonha é. A primeira vez que eu vi essa escala, e eu tenho uma das aulas aqui onde eu falo sobre isso, né, no YouTube, eu falo sobre a vergonha. A primeira vez que eu vi essa escala, para mim não fazia sentido a vergonha ser a frequência de vibração mais baixa. Eu não conseguia entender, talvez porque eu nunca deixei a frequência de Deus, eu sempre estive conectado com Deus. Então, eu até, sim, chego na vergonha, não é impossível dizer que eu nunca senti vergonha na minha vida, não é isso que eu estou querendo dizer. Sim, muitas e muitas vezes eu senti vergonha, mas eu não fico presa nessa frequência de vergonha. Muito rapidamente essa frequência de vergonha, ela é transmutada e ela vai para um outro lugar. Porque se vocês lembrar, lá no início do vídeo eu disse que muitas vezes eu senti esse lugar onde eu queria desaparecer, porque tinha um tempo onde eu estava vivendo todo o meu entorno, todo o circuito onde eu vivia, ele estava muito envolvido nessa baixa frequência, nessa baixíssima frequência. Então era muito comum
eu senti vergonha de mim mesma. Era muito repetitivo esse sentimento. Então, eu vibrava muito isso. Mas foi completamente necessário no momento em que eu percebo, onde eu deixo a luz de Deus entrar e eu olho de verdade para essa frequência, eu aceito ela, eu sinto ela, eu acolho ela, eu percebo ela em todas as minhas células. Aí ela deixa de existir, ela simplesmente desaparece, ela simplesmente deixa o lugar de existir. Então, assim, qualquer uma das outras escalas deixa de existir, qualquer uma delas não funciona mais nas minhas células, ela não me comanda mais. Eu posso entrar dentro dela ou não, passa a ser uma escolha. Eu posso realmente viver o livre-arbítrio, não mais ser comandado por ela. Então, e aonde a gente quer chegar de verdade como ser humano é viver essa frequência aqui, que é a frequência mais elevada de nós seres humanos nesse momento. Então, se eu assimilo isso daqui, eu assimilo essa iluminação, eu deixo Deus estar comandando a minha vida. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para aquilo que é Deus, porque Deus nada mais é, para cada um de nós, é uma frequência diferente antes da gente chegar nessa frequência aqui. Só se eu chegar nessa frequência, eu consigo compreender o que Deus é. Antes disso, Deus é só crença. Deus é só algo que eu acredito que seja, mas eu não experimentei ainda. Então, Deus pode ser muitas coisas dentro da mente de cada um de nós. Então, se eu tiver nessa frequência aqui e eu faço esse caminho de volta, eu entro na vergonha, mas eu saio imediatamente de novo, porque eu sei que a vida é perfeita, porque eu sei que a vida porque eu sei que tudo está certo, eu saio desse lugar muito rapidamente de novo e não é de uma forma de fazer de conta que esse lugar não existe. Porque no momento que eu entro nele de verdade. Eu entro nele de todo o coração, eu entro nele sentindo. Você pode ver que aqui no meio, a emoção aqui do coração, ela tá no mesmo tamanho aqui, para ambos os lados. Ela é medida no mesmo tamanho. É aqui que as duas linhas se cruzam. Então, não existe nenhuma transmutação e não existe nenhum encontro real com Deus se eu não me permito sentir e entrar completamente dentro de cada uma dessas frequências para poder viver isso. Então, e eu me pergunto, e depois disso, acabou? Acabou? E aqui para baixo, acabou? Quer dizer, esse é o mais fundo que a gente também pode ir, acabou? Não acabou. Aqui para baixo não acabou. Aqui para baixo, com certeza, tem o inferno. Continua com várias camadas ainda, o umbral continua com várias camadas, e aqui para cima, essa frequência, ela pode se elevar muito mais. Hoje em dia já é comprovado cientificamente que essa escala pode se elevar muito, muito mais. Então eu fiz um exercício para, através da arte, para
tentar viver o que é essa escala. E eu pintei uma outra obra para entender como eu seria se eu fosse para cima disso. E aí nasceu essa obra aqui. O que eu sinto dentro da minha experiência é que a gente passa por esse lugar escuro, por esse lugar onde a gente realmente precisa se atirar, a gente precisa pular, a gente precisa confiar e precisa se entregar para realmente poder conectar com a energia pura, a energia divina, onde a gente passa por mais camadas, onde a gente talvez possa estar percebendo a vida de uma forma muito mais sutil, muito mais leve, muito mais amorosa, muito mais fluida, onde a gente não se apega a nada, onde as coisas, a gente dá liberdade para os que estão em torno, a gente permite que cada um faça o que quiser, a gente permite com que os outros experimentem o que eles precisam experimentar e vivenciam o que eles precisam vivenciar. Controle zero, não tem controle, onde as coisas são mais puras, onde elas são mais simples, onde elas são mais floridas. Claro que não tem como descrever e não tem como saber ainda como isso vai funcionar como humanidade, mas eu acredito de verdade que a gente pode, todos nós seres humanos, vibrar nessa frequência. E aí dessa frequência descobrir o que temos além, o que mais a gente pode estar vivendo, o que mais a gente pode estar usufruindo. E é isso que eu tenho trabalhado. Então, para mim, essa ferramenta foi a respiração consciente. A respiração consciente e a arte abrem os caminhos para mim, abrem a percepção para mim, abrem aquilo como eu vejo o mundo, como eu sinto o mundo. E é isso que eu compartilho com outras pessoas. E eu trabalho com um retiro uma vez por ano, e esse retiro sempre acontece em abril. E eu te convido, se você quiser experimentar isso, a vir aqui nesse lugar maravilhoso que eu criei, que é a Marte Biocentro, e viver esse retiro de respiração consciente e arte, transmutação com a gente. Se você quiser saber mais, entra em contato através do nosso site, a Marte Biocentro de Desenvolvimento Integral, através das nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, ou através do e-mail também, enfim, manda uma mensagem diretamente para mim. Entra em contato, eu não vejo a hora da gente começar a viver essa frequência para cima. E é isso que nós fomos criados para viver. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, da sabedoria infinita. Então, essa sabedoria infinita, esse amor, é que eu quero viver dentro de um corpo físico, sim, por que não? Dentro de um corpo, para poder experimentar isso com outros seres humanos, para poder sentir isso com outros seres humanos. Sim, é possível sim. Eu acredito que é possível. Então, deixamos esse resto como profundeza e vivemos a vida como ela pode ser de verdade. Então, gratidão por estar ouvindo. Se você gostou,
Compartilha, dá um like, compartilha com seus amigos, convida outras pessoas para assistir. Namastê!